Santos talvez, mais uma vez, desça. Opa, Bom legal. dia. Eu sei que o senhor, para poder subir, precisa utilizar alguns recursos. Né? Então, melhor Cara, já não começou colocar, assim, né? porque... Melhor não colocar aqui o que você precisa. Seguinte, Hoje é a seu, gente hein, vai cara? falar sobre o Santos. Eu acho que eu ainda tenho esperança com a eu volta também do acho que Neymar, não. com a Mas contratação se de meio do acontecer- ano. Mas se o Santos conseguir a proeza de cair com o elenco que tem agora, o Cruzeiro caiu, né? Com o elenco espetacular que tinha também. Vamos ver. Grêmio. O negócio está ficando muito complicado. O Santos tem 5 pontos em 24, 20% de aproveitamento. Ah, tá legal. O Santos de 2023, que caiu para a Série B, tinha 10 pontos. E eu tenho muitas dúvidas na parada para o Super Mundial se esse Santos terá 10 pontos. O Santos pega o Corinthians da Neoquímica Arena, o Corinthians é favorito. O Santos pega o Vitória em Salvador, o Vitória é favorito. O Santos enfrenta o bipolar Botafogo na Vila Belmiro. Aí eu não sei o que dizer, qual Botafogo que vai ser. E o Santos pega o Fortaleza antes da parada em Fortaleza. Eu não consigo ver 5 pontos nesses jogos do Santos. Mas é futeboles, né? Irmão, De 13 de repente maio você já acontece tá alguma fazendo coisa. conta? Conta. Caraca, Eu queria, como é que eu queria toda vez que eu estivesse aqui, a gente pudesse colocar uma plaquinha aqui, 45. 45, aí vai abaixando. É, já Entendeu? vivi isso, pô. Eu acho que não vai conseguir, na parada, ter 10 pontos. Só que aí a parada ela vai ser crucial. Você vai fazer contratações, vai fazer dispensas, como disse o presidente ontem, e na parada você tem que avaliar já o trabalho do Kleber Xavier. Se ele é bom ou se ele não é bom. Ou você abraça ele, a comissão técnica dele, ou você troca de novo. Que aí você vai ter um mês para trabalhar. Exatamente. Se Exato. tiver que trocar, eu Você não vai ter que concordo, trocar, tá? é Mas isso. tem que ser agora. isso. Qualquer time que Bom dia, usar... Piero. Bom dia, Vitor. Qualquer time que usar a parada do Super Mundial, treinar, voltar, perder um jogo e demitir o técnico... É isso. Não existe. O cara que conseguir Aí fazer é isso... street pro presidente. Não, isso vai acontecer no Brasileirão. Vai, lógico que vai. Algum time vai A fazer nossa isso. capacidade de fazer essas Algum coisas time é vai gigante. fazer isso. Só Tava que só essa mudando. conta é... Você tem que fazer antes. Faz antes, porque Tem que ainda é um fazer mês antes. pra preparar um novo treinador, seja o time. Não tô falando do Santos, tá? Não, não. Qualquer time que seja. Né? O esporte trocou agora, né? Dependendo do treinador, eu prefiro que não treine. Tem treinador que se Tem enrola. treinador que é melhor só escalar. Já que a gente já está no assunto do Santos, ou a gente está vendo as imagens aí, o Kleber teve uma semana para trabalhar e o Santos não evoluiu, cara. O Santos não evoluiu. A primeira coisa que ele precisa fazer é mudar o esquema de jogo. O Santos não pode continuar atuando num 4-3-3. Assim, o Santos teve 2 chances no primeiro tempo, essa aí do raio laser, que a bola passa perto, e uma própria cabeçada do raio laser. Mas o primeiro chute do Santos ao gol, cara, e o único na partida, foi aos 26 minutos do segundo tempo, o Tiquinho Soares numa virada. Isso aí é o segundo lance do primeiro tempo, que é a cabeçada do raio laser, e acabou. Só explica pra galera, ô Ricardinho, Caraca, essa foi detalhe o que é esse GC aí que a produção coloca, Qual já tá GC? vindo passagem, Ricardinho, porque como agora a gente tá no canal da TNT Esportes, né? Isso. Vale a gente lembrar o porquê dessa pergunta Exato. da produção, se o Ricardinho já está vendo passagem. É Por quê? simples. Eu e esse apresenteiro, a gente já fez uma aposta 2 anos atrás, eu quebrei o cavaquinho dele aqui, tive que pagar porque o Santos caiu, né? E teve um cascaio também? É, 1.500, Aquela de né? R$2.000, 1.500? 1.500. Sei lá, eu Final do 2.000, Paulista. 1.500, sei que paguei. Paguei Se pra vestiu de ele. porquinho. Vocês apostaram R$1.500? E já quebrei. É, ele pagou. E ele se vestiu de porquinho. Pagou Lembra? Essa é a chance aí, ó, do Pedro Raul. Caraca, vocês não brinquem em serviço. não, São Paulo Não, aqui é só... Essa é a única chance que o Santos vai ter, ó. Não, e o Já Vitor falo ainda- já da o Vitor aposta. vai nessa briga com o Bazuca, né? O Ricardinho Ó. vai com uma faquinha, né? Ó, o Rolaser, que é ótimo jogador, acho o Tiquinho, ó. Essa é a única finalização do Santos no jogo. Ah, não, mas, No jogo. mas nessa aposta, eu acho que o Ricardinho tem bem mais chance. Não de tenho, ganhar. não, né, com esse né, futebol aí. Nessa agora também. A aposta é o seguinte, gente, se o Santos cair de novo para a Série B e igualar o Palmeiras com 2 quedas, o Santos conseguir a façenha de Bom ressaltar isso. igualar o Palmeiras, isso é óbvio. É a única coisa que eu tenho de defesa hoje. Tem que tomar porque cuidado tá pra difícil. não pegar gosto e passar, E né? passar, aí tem tem que que tomar cuidado. Ao cair, ficar... vai ficar lá. Aí tem que Aí, mudar. se o Santos cair, eu pago para esse cidadão uma viagem para qualquer lugar do Nordeste, uma semana, ele, a esposa e o bebê. Se o Santos ficar, ele paga para mim, vou Fica bem eu, demais. a minha esposa, eu vou ter que pagar para Duda, porque eu não vou ter que pagar 3, né? Vou pagar a dele, da esposa e do bebê que tá na barriga, o pessoal não cobra ainda. Agora é o seguinte, Vitor, agora é o seguinte, Um suco nele. não vai. dá para um time da qualidade, teoricamente, que tem o Santos, enfrentar o Ceará no Allianz Parque para 35 mil pessoas. Impressionante. Parabéns ao torcedor do Santos que lotou o Allianz Parque, só colocaram à venda 36 mil ingressos. Eles colocaram 40 e até 40 mil. Tô contigo. Tá? Não dá para o time ter uma finalização no gol. Para o Santos, atenção, Renatinho, você que gosta de números.
O Santos cruzou 35 bolas na área. 35! E não conseguiu 2 cabeçadas decentes. Então bateu o desespero. Não dá para o Santos Futebol Clube jogar o pior. Atenção! O Santos joga o pior futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport está atrás do Santos, mas o Sport já jogou melhor do que o Santos nesse Campeonato Brasileiro. Não dá para o Santos ter a campanha que tem, o futebol que tem. Todos são responsáveis. Todos! Não tem como você ter 5 pontos em 24. 20% de aproveitamento. Já trocou o treinador. Esse elenco do Santos, do meio para frente, pode ser bom, mas não está resolvendo. Do meio para trás tem muitas dificuldades. O Santos vai precisar fazer várias contratações. Senão o Santos vai brigar até o final pelo rebaixamento. O Santos, nesse momento, briga sim contra o rebaixamento com o futebol ridículo. Uma finalização no jogo contra o Ceará, que teve mais finalizações que o Santos, no alvo. E o Brasão, de novo, fez pelo menos 2 defesas. O futebol do Santos hoje, ele é vergonhoso. Ô, Piero, o Ricardinho, ele falou, fazendo as contas, né? Eu não sei que Botafogo vai inventar, esse jogo aqui o Corinthians é favorito, coisa e tal. E o sentimento que eu tenho de verdade Ainda é tem o esse CRB aí. pela Copa do Brasil, o jogo da volta perigoso, que empatou 1 a 1. que empatou. Perigoso. Decide lá, né? Perigoso não, hoje o CRB é favorito no jogo. Então, e o sentimento, de fato, é, eu não consigo encontrar hoje um adversário que Qual você fala, Brasão? pô, tá aí, o Santos ganha desse time. O Santos é favorito contra esse time. Independente Nem se é contra o fora, Sport, tá? independente Nem se é contra o fora, Sport. se é em casa Sabe ou quantos, fora. quantos jogos o Santos ganhou fora nesse ano? O senhor quer saber? Quero. O senhor quer saber? Quero. 1! Com Contra a Paulista Inter e de tudo. Limeira, que foi rebaixada sem nenhuma vitória gol no olímpico Campeonato do Neymar. Paulista. Que foi o gol Só! do Olímpico Neymar. O Santos tem uma vitória fora de casa, rapaz. E os próximos jogos, o Santos faz Corinthians fora, CRB fora, Vitória fora, Fortaleza fora, só tem o Botafogo em casa. Que é um jogo enroscado. Depende do Botafogo bipolar que vai a Vila Belmiro. Botafogo bipolar. É bom. bipolar o Botafogo. Mas acho que é mais ou menos por essa aí o sentimento do torcedor, né, cara? Tipo assim, de que a gente consegue ganhar hoje? Ainda mais que todo jogo vira uma tensão muito grande, então se você demora pra fazer o primeiro gol, o 0-0 vai se estendendo, esse clima de precisa do gol, o time vai ficando Mas ansioso. a torcida apoiou no Apoiou, primeiro ao último de minuto. fato. É Depois verdade, xingou. verdade. E com razão. Foi bem massa. realmente. Aliás, sobre isso eu tenho uma curiosidade. Eu queria falar contigo, que é um cara que é de Santos, que é santista, que é das antigas. Cara, eu já ouvi de gente que trabalha estudando gestão, parte financeira de clubes importantes do Brasil. E não foi de uma ou duas pessoas que eu ouvi. Muita gente fala que o modelo do Santos hoje, pensando em negócio, ele é inviável. Pensando em Vila Belmiro, pensando na cidade que o Santos está, pensando em cota de TV, pensando em dívida. E, cara, e é muito louco. A gente sabe que tem muito santista aqui em cima, né? Sim. Na cidade de São Paulo. Mas, por outro lado, tradicionalmente, a Vila Belmiro é um... Tá ligado? É um lugar sagrado. Não, colosso, É um é. tempo. O que você pensa disso, mano? Porque, assim, eu acho que pra pensar em futuro de Santos, se a gente for pensar em mercado, em financeiramente, eu acho que a cidade de São Paulo pro Santos, ela é mais rentável. Muita gente fala que o Santos é inviável do jeito que ele é hoje, com o seu modelo de Hoje não é de mais porque gestão. tem o Neymar, né? Vendeu muito bem a sua camisa. Não, sim, 100 milhões. mas pensando em longevidade. Porque eu sei que quem é de Santos, tradicionalmente, não vai Quer ver querer... o Santos jogando lá. Entendeu? Então, Mas assim, assim, Renato, é complexo isso, Sim, né? mas com tudo caminhando do jeito que está, com a aprovação do Conselho e a parceria com a W Torre, o Santos vai ter a Vila Belmiro para 30 mil pessoas. Está acertado. Mas a questão é, ele vai colocar 25 mil pessoas Vai. de média lá? No começo vai. Depois acho que vai Então, depender eu muito não do que sei está não. acontecendo. Só que Então. se jogar aqui em São Paulo, teve um público maravilhoso ontem. Não, e se- 35 mil. e se Não vai tivesse- ser sempre isso também. Não vai ser sempre isso também. Se começar a jogar aqui. Sim. E jogar em São Paulo. A escassez gera demanda, né? Sim, Quanto menos você então. joga aqui, mais o Eu torcedor de São acho que Paulo quer ver o Santos Santos jogar. deveria jogar alguns jogos em São Paulo. Não sou contra, não. Eu acho que o caminho é esse. Só que tem outro problema. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela não tem competência para aguentar 2 jogos de times grandes no mesmo dia em São Paulo. Certo? Certo. Então vamos supor que o Santos, se realmente sair a Vila Belmiro, ele vai ter que jogar fora de Santos. Durante 3 ou 4 anos. Sim. Resolveu jogar aqui em São Paulo, no Mercado Livre. A arena que é o Pacaembu. O Santos é a 4ª opção para jogar em São Paulo. Antes você tem Corinthians, Palmeiras, São Paulo. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Palmeiras, São Paulo.
Porque você não pode ter 2 jogos no mesmo dia. Ah, não, mas dá, mano. Não Hoje dá, em dia tem mano. jogo todo dia, Não velho. dá, não dá. Vai ter time jogando fora. Corinthians joga sábado na Neoquímica. Isso. O São Paulo joga domingo no Morumbi. Como é que você faz? O Santos joga segunda. E aí tem um jogo na quarta pelo Campeonato Brasileiro. Aí o Jean joga na quinta. Não, mas quem vai jogar com o Santos na segunda, tem o jogo na quarta. Ah, não, mas dá pra você- fazer, não mano. dá. No Rio eles fazem. Dá pra fazer. Não, o Rio joga 2 times grandes no mesmo dia. Lá não tem problema. Lá joga. Acho que não, Joga, hein? pode pegar aí que joga. Aqui não. Aqui não. E lá você tem estádios. Aqui o Santos vai jogar onde? Às vezes joga em horário muito diferente também. Mas aqui nem com horário diferente pode. Eu acho que esse é um ponto. Esse é, porque é o acho seguinte, que vai ser um quarta desafio, domingo, né? quarta domingo. Sabe o que vai acontecer com o Porque, de Santos? novo, a Portuguesa não tá conseguindo jogar no Pacaembu de novo. Não, Pacaembu não tem alvará. Sabe o que vai acontecer Tá com o sendo, Santos? eu vou ter que voltar pro Canindé. Voltou pro Canindé. O Santos não jogou ontem no Pacaembu porque não Sim, tinha alvará. sim. Sabe o que vai acontecer com o Santos? Ele vai conseguir algumas datas para jogar aqui. Concordo contigo. Mas não vai ser toda a rodada que ele vai conseguir. Aí ele vai ter que ir para Campinas. Ele vai ter que ir pro Nordeste. Há uma possibilidade, prestem atenção, isso é inacreditável. O Santos vendeu 3 jogos. Vendeu contra o Coritiba. Esse jogo de ontem era vendido. E dizem, eu não consegui confirmar Esse de ontem ainda. era vendido? Era vendido. Esse jogo era do Luiz Estevão. Que é ele que compra os jogos no Brasil hoje, né? Esse jogo ontem era vendido. O Santos queria jogar em São Paulo, ele comprou a ideia. Mas ele já... Santos e Flamengo, na volta do Mundial, o Santos pega tranquilo. Pega o Palmeiras, jogo que o Santos geralmente ganha. Né? O Palmeiras é freguês ganhado? do Santos. Tem tranquilão, ganhado ultimamente? tranquilão. Depois o Santos pega o Flamengo. Teoricamente, esses 2 jogos na Vila. Mas jogo contra o Flamengo pode ir pro Nordeste. Se não jogar na Vila Belmiro, o Santos é visitante. É, com certeza. Tem jogos que você não pode vender. Santos e Entendeu? Flamengo, você não vê Gente, esse jogo não. a situação do Santos E hoje, assim, e ela vender é pro periclitante. Allianz, pô, aí eu acho da hora, porque você vai consegue arrecadar, lotar. tem Mas torcida, aí lota. você precisa ver se os outros não vão estar jogando aqui. Porque jogo quarto e domingo, você tem que fazer, é o que você falou. O Santos joga na segunda. Aí Vamos quinta. pôr que seja Santos, supor que seja Santos e Flamengo. E a semana de Libertadores. Já não vai conseguir. Já não vai conseguir. Tem a quinta, né, mano? Não, Entendeu? eu acho que dá, mano. Eu acho Não, que na com 4 dá. Ei, o mata- eu o acho que mata-mata- dá um o pouquinho de mata-mata de trabalho. Os Libertadores caras é não quatro. gostam muito de trabalhar. Não, mas a questão é que você tem que fazer a logística. E outra, ontem no Allianz não tivemos nenhum problema, até onde eu sei de relatos. Tá. Mas o Santos jogou na Neoquímica Arena, o Corinthians não vai prestar mais. O Santos adoraria jogar, sabe aonde? Cícero Pompeu Toledo, Morumbis. Não abre nem conversa mais. Por quê? Porque o São Paulo acha que não tem que alugar o estádio. É um direito que o São Paulo tem, o estádio é dele. Ontem o Marcelo Teixeira agradeceu publicamente a Leila. Então, mas a Neoquímica Arena teve o Pô, episódio o Barueri da... não pode? No mesmo dia? Aí é a mesma coisa que jogar aí. Não, mesmo dia não deixa. Ah, mas... Porque a Então- cidade é diferente. Ah, mas o trem que vai pra lá é o mesmo trem que Mas vai, se eles você, têm vai, medo. se você vai tirar o jogo da Vila, bota no Allianz, porque é muito mais fácil o torcedor Não, mas chegar se não tiver a Vila. Aí Não, você pode também. até ter Barueri como... Barueri como opção. Mas Barueri é o mesmo problema Mas daí, entre a aspas. Neoquímica sintético. Arena teve o episódio lá das cadeiras quebradas, Sim, banheiro, enfim. Santos pagou E tudo. aí teve uma pressão da torcida do Corinthians pra não liberar a Neoquímica Arena, mas o Augusto Melo falou, na última entrevista perguntado sobre isso, tinha vez que perguntaram pra ele, no futuro a gente quer voltar, acha Precisa ver interessante. se o futuro ele não tá no Corinthians. Também acho que tá em breve não vai acontecer. Agora, assim, bola, cara, infelizmente eu não consegui ver, eu não sei se a gente vai ouvir o Kleber Xavier falando aí, mas ele fala em evolução, desculpa. Não teve evolução nenhuma. Sabe o que eu acho? Uma semana pra trabalhar. Eu achei, zero eu evolução. achei que o Santos não jogou mal contra o Grêmio, tá? O jogo contra o Grêmio, pra mim, o Santos foi melhor. O Santos perde lá no Sul, mas eu achei o Santos melhor Jogo no ruim jogo. também, jogo ruim Não, também. o jogo foi abaixo, mas eu achei um bom jogo do Santos. Tudo bem que o Luan Pérez quase é expulso no começo do jogo, quase faz um pênalti. E o Luan ganhou espaço, né, com o Kleber, né? É, titular. Mas E pra mim é um absurdo ele não ser titular desse Não, time. É que o Gil terrível. fez uma partida horrorosa cara, contra o os CRB. jogos do Luan Pérez até aqui estão sendo muito Muito ruins. ruins. Muito É? ruins, cara. Tá sem Assusta- ritmo de jogo. Sem ritmo de jogo. O Vai jogo essa bola aí. contra o Grêmio eu achei assustador. Ai, que corte! Olha o Brasão. Lele ex-Fluminense. Ainda bem Teve que a o chance. Brasão Neuer joga no Santos. Ainda bem que o Brasão Neuer da joga hora. no Então, Santos. eu achei um jogo... Se a sua Tirando o cara dá contexto, vontade de dar o um jogo soco contra o Grêmio eu não em achei você. tão ruim, e o jogo de ontem foi um jogo razoável. Só que você tá num time na zona de rebaixamento. É isso. Então essas duas atuações não bastam. Zona de Eu não achei- rebaixamento, precisando agora pelo menos de 2 rodadas pra sair. O futebol ele não acontece isoladamente. Assim, analisa os 2 jogos. Eu não acho o Santos uma tragédia, entendeu? Esses 2 jogos. Só que o Santos já está a 2 jogos de sair do Z4. Aí você perde mais um, você fica a 3 daqui a pouco. Pô, 3 jogos do Z4 é uma areia movediça. É cara. um inferno. E você vai se enfiando. E aí um jogo, por exemplo, que você entra favorito, é o que eu falei, vai estendendo um 0x0. Mas O primeiro favorito gol não contra sai. quem? Você começa a ficar muito Ei, aberto. favorito contra quem? Não, Ah, se mas, você por pega exemplo- um jogo em casa contra a Juventude, contra a Vitória, Não, contra o mas- Sport, são jogos em que o Contra o Santos tem Ceará, obrigação. né? Mas já Contra o vamos- Ceará, ganhado em contra casa o do Ceará, Ceará, velho. são jogos em que o Santos ele tem a obrigação de se impor.
e aí o gol não sai, você vai cedendo espaço. Tanto que no segundo tempo o Ceará tem ótimos contra-ataques. Claro, Eu porque o Santos teve a bola, mas não sabe o que faz Não com sabe ela. o que fazer. É cruzar na área. E o Santos é um time que não se defende bem. E outra, não pode jogar no 4-3-3. Não pode. Contra o Corinthians domingo, ô Kleber, eu não ganho nada pra te ajudar, mas eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Contra o Corinthians domingo, tem que reforçar o meio de campo. Meio de campo. Enfia 3 volantes. Põe o Roleiser pra criar. Põe na frente lá Soteldo e David Washington. Entendeu? Tiquinho tá mal também, né? Enfia três volantes aí, irmão. Senão tu vai perder o E jogo. zagueiro, tem que E ser se 3 tu também? perder pro Corinthians, aí é muito demais, né? 3 zagueiros? Olha, com 3 volantes, aí é muita coisa. Aí é Celso Juarez Roth em campo. Presta atenção. De repente, nesse momento, poderia ajudar. Não, nesse momento, nunca. Presta atenção. Se perder pro Corinthians... Quer o Rote? Se, você Eu tá... ligo pra ele aqui. Deus me livre. Ontem foi... Se perder pro Corinthians, tô avisando uma semana antes. Hein? Polícia Militar do Estado de São Paulo pode se preparar.